Muito bem. Bom dia. Opa, bom. Boa noite. É muito bom poder voltar a congregar, voltar à casa de Deus, né? É uma oportunidade que nós temos que muitos não têm. Alguns porque as igrejas estão fechadas e outros porque realmente não podem vir. Mas é bom nós estarmos aqui, nós podemos ouvir da palavra de Deus novamente. E eu gostaria já de antemão que você abra sua Bíblia, livro de 1 Reis. Eu queria contar uma história para vocês agora, uma história que ela já é muito conhecida, né? Que é a história do chamado de Eliseu, a vocação de Eliseu. Como que Eliseu começou o seu ministério como profeta. E na história dele, nesses poucos versos que a gente vai ver, nós vamos tirar aqui algumas lições para nós também, tá? E eu lembro que quando eu escutei esse sermão pela primeira vez, eu disse, não, eu preciso reproduzi-lo, né? Eu preciso levá-lo para outras pessoas também, porque aqui tem verdades que nós precisamos aplicar. E principalmente no momento que a gente está vivendo agora, tá? Então, enquanto você procura aí Eliseu, né, a história de Eliseu, 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver o verso 19. Tá? 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Todos encontraram? Amém? Pronto. O verso 19 diz o seguinte, ó, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou estes os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Nesses poucos versos que nós lemos, né, nesses 3 versos que a gente leu aqui, tem 5 princípios dentro do nosso chamado, dentro daquilo que a gente chama de chamado, pelo menos aqui no nosso evangeliquez, né, digamos assim. Todo mundo tem um chamado. Essa é a primeira verdade que todos precisamos saber. Todos nós temos um chamado, uma missão de vida que Deus nos dá. Algo que Deus nos prepara, algo que Deus nos conduz, nos capacita para que a gente possa fazer. Seja ele no momento de louvor, seja ele na pregação, seja dando estudos bíblicos, seja na recepção, em qualquer lugar que seja, Deus tem um chamado para cada um de nós. E para Elias, nesse momento, ele já estava terminando o seu momento de ministério, de profecia, de profeta, e ele precisava de um sucessor. E aí ele vem e faz o chamado para Eliseu. Então, quais são os 5 pontos? O primeiro, quero que você veja no início do verso 19, diz assim, ó, partiu, pois, Elias dali, achou a Eliseu, filho de Safate, que fazia o quê? Andava lavrando. A primeira coisa que todo mundo tem que fazer quando for chamado é estar trabalhando. Deus só chama quem já está trabalhando. Parece até algo assim meio difícil de dizer, mas vamos recapitular algumas histórias. Quando Deus chamou Davi, Davi fazia o quê? Estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Quando chamou Gideão, Gideão estava malhando trigo. Quando chamou Mateus, ou Levi, né, antes de ser chamado, Levi estava na coleteria de impostos. Então, alguém que foi chamado por Deus sempre estava fazendo algo. Então, às vezes, este algo que a gente está fazendo não tem nada a ver com o nosso chamado. A gente está ali, na recepção, fazendo ali alguma coisa que a gente acha que é o nosso chamado, e aí Deus olha, opa, agora você vai dar estudos bíblicos, amigão, vai lá. Agora você vai fazer tal coisa. Agora você vai fazer aquilo. Está lá no louvor, acha que é a melhor coisa do mundo, faz aquela voz belíssima. Deus diz, amigão, desce agora, você vai lá para a recepção, o seu chamado é lá agora. E às vezes a gente não entende, porque o que a gente está fazendo agora pode não ser aquilo que Deus vai nos chamar para fazer mais na frente. E a gente precisa estar aberto para isso. A gente precisa estar atento para essas coisas. Porque Deus vai nos capacitar para fazer coisas que antes nós não fazíamos. Para nos desenvolvermos em coisas que antes nós não éramos desenvolvidos. Você não nasceu andando, correto? Não nasceu falando. Alguns já nasceram com cabelos, mas outros nem tanto. Estão desenvolvendo no meio do caminho, né? E por aí vai. Nós vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo, né? Nós somos, como diria um dos grandes sábios filósofos de antigamente, não vou dizer o nome porque eu vou esquecer, mas nós somos como uma tábula rasa.
A gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai se desenvolvendo aos poucos. E aqui, o primeiro ponto que nós temos que ver no nosso chamado, quando nós formos chamados por Deus, é que nós já temos que estar trabalhando. Já tem que estar fazendo algo. Nós já temos que estar nos desenvolvendo em algo. Às vezes, não é aquele algo para o qual Deus vai nos capacitar no futuro, mas precisamos fazer algo. A igreja de Deus, ela precisa que você e eu façamos algo. Seja o nosso chamado, ou ainda não, mas se nós façamos algo pela causa de Deus. Segundo ponto, continuando, tem aqui no verso 20, o início do verso 20 diz assim, ó, então deixou este os bois, correu após Elias e disse, olha o que Eliseu diz para Elias, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. O segundo ponto, a segunda verdade que poucos às vezes não lembram, é que todos os nossos chamados são baseados nos princípios de Deus. Nenhum deles vai descumprir um princípio de Deus. Imagina só, Eliseu lá no meio do mato, cuidando dos bois, e aí do nada chega Eliseu, vamos ser profeta agora. Passou o manto sobre ele, vamos ser profeta, vamos, amigão. E vai embora. E o pai e a mãe dele? Se ele vai embora, se ele some, não volta mais, ele está honrando ou desonrando seu pai e sua mãe, né? Os 10 mandamentos, os mandamentos pelos quais Deus nos orienta, é aquilo que a gente tem que seguir como princípio. E eu até lembro de uma frase, eu vi numa série uma vez o personagem ele dizer isso, eu achei fantástica essa frase. Ele disse assim, ó, princípios. Se nós vamos escolher quando segui-los ou não, então eles não são princípios. Veja bem, se eu vou escolher quando eu vou seguir um princípio ou não, não é um princípio. Eliseu sabia desse mandamento, Eliseu conhecia esse mandamento, sabia que de acordo com os 10 mandamentos, esse aqui em específico diz, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que teu Deus te dá. E ele queria viver, né? Todo mundo quer viver bastante. Ele queria isso. E para isso precisava cumprir mandamentos. Nenhum chamado de Deus vai fazer você descumprir princípios. Eu vou dar um jeitinho aqui. Nenhum jeitinho dá certo com Deus. É dentro dos padrões, dentro dos princípios de Deus. Aí sim é um chamado de Deus. Se vai descumprir princípios, é chamado dos homens, qualquer outra coisa. Menos chamado de Deus. Então quando Eliseu olha para Elias e diz assim, olha, deixa primeiro eu beijar a meu pai e a minha mãe, e aí eu vou te seguir, Eliseu estava aqui cumprindo um princípio bíblico. De honrar pai e mãe. E aí você pode aplicar para esse princípio vários dos outros princípios bíblicos, vários dos outros mandamentos, mas para Eliseu, neste momento, era honrar pai e mãe. Terceiro ponto, vamos lá. Continua assim, ó. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Tem uma galera que descobre o seu chamado, descobre aquilo que Deus o orientou a fazer, descobre aquilo que Deus o capacitou a fazer e simplesmente dá as costas. Imagina se Eliseu fizesse isso. Fosse para a casa dos pais, chegasse lá, vixe, rapaz, ser profeta, eu um agricultor, eu cuidando de terra, vou sair daqui para pregar para o povo, o que tem a ver comigo, né? As mãos já estão calejadas aqui de cuidar dos bois, vou pregar, não vou não. Na próxima, né? Deus me chama da próxima. Se for vontade de Deus, Ele vai me chamar de novo. E às vezes a gente não valoriza os nossos chamados. Às vezes nós temos pessoas que têm voz belíssimas, sentadas aqui, que não cantam nem pregam. Que poderiam estar fazendo isso, poderiam estar aqui, poderiam estar se desenvolvendo. Né? Uma coisa que me contaram uma vez eu achei fantástico. Algumas coisas eu não esqueço, mas essa daqui foi muito boa. Geralmente, quando a gente coloca alguém na recepção para receber o povo, hoje não, né? Hoje a gente está evitando um pouquinho mais por conta do texto. Mas quando a gente coloca alguém lá, tem que ter um sorriso bonito, não é? Alguém tenha pelo menos a face um pouquinho ajeitada, né? Alguma coisa ali. Esse é o chamado da recepção. Então, falando desse daqui, aquele ponto. E imagine que você coloca alguém lá para fazer alguma coisa e a pessoa está lá meio triste, né? Meio desanimado, fica aquele negócio assim, cara fechada. A pessoa que vai chegar, olha, rapaz, se aqui fora está assim, imagina lá dentro, né? Deve estar muito pior lá dentro. Então, valorize aquilo pelo qual Deus lhe chamou. Se é para recepção, vá lá. Dê aquele seu melhor sorriso, ponha a melhor roupa, o melhor perfume. Pode estar, tem aquela música que a gente canta bastante, pode cair o mundo, a gente vai estar em paz. Então, valorize o chamado que Deus lhe deu. Desenvolva isso. Elias, quando olhou para Eliseu com aquela resposta do mandamento, Elias disse assim, olha, vai e volta.
Porque você já sabe o que eu fiz com você. Quando a capa do profeta passa sobre você, é para você ser um profeta também. É para que você possa pregar também. Então o chamado que Deus está lhe dando agora, Eliseu, é para você ser um profeta. Vai, se despeça da sua família e depois volta. Porque nós vamos pregar. Nós vamos levar a mensagem de Deus para frente. E esse é o terceiro ponto. Vamos lá, quarto ponto. Verso 21. Diz assim, ó. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e fez o quê? Imolou, né? Algumas versões, matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu para o povo e comeram. Quarto ponto, quarta coisa que muita gente às vezes não se atenta. Tem uma música que diz assim, ó, estou seguindo a Jesus Cristo e atrás não volto nunca mais. Se você está se encaminhando para o seu chamado, vá embora. Se é chamado de Deus, foi Deus que lhe capacitou para isso, vá nele para sempre. Nesse momento aqui, Eliseu olha para o povo, olha para o que ele estava fazendo, para o trabalho que ele estava fazendo antes de receber o chamado, mas eu não vou mais. A capa do profeta passou sobre mim. Eu sou o profeta agora. Então não vou fazer a vida toda. Os discípulos, depois de estarem com Jesus e serem chamados de apóstolos, voltam para casa, depois da morte de Jesus. E Jesus volta para o povo. Não, vamos lá. Sou chamado para ser apóstolo. Vai comer e pregar. Então, mais uma vez aqui, Eliseu volta, olha, meu chamado é para ser profeta. Eu não vou voltar a ser mesmo. O que eu vou fazer? Mata todos os bois, cozinha carne e dá para o povo. Isso aqui eu não como mais, isso aqui eu não trabalho mais. Hernandes Cortés, que foi um dos descobridores, né, um dos conquistadores do México, quando ele chega ali na América do Norte para conquistar o México, Cuba e algumas outras ilhas ao redor, ele chega para os seus soldados, que estavam junto com eles, pergunta, quem que aqui está com medo dessa terra que a gente vai conquistar? E alguns levantam a mão, beleza, então pega um navio, volta para casa, volta para a Europa, fica por lá. Vocês vão ficar comigo? Beleza, agora vocês vão pegar fogo e taca fogo nos navios. Queima tudo. Alguns falam, mas por quê? Vocês não vieram aqui para conquistar a terra? Então, acabe com tudo que faça você voltar para trás. E aí, o conquistador ali do México destrói todos os navios. E aí, o resto é história, né? O que isso diz para nós? Que às vezes a gente vai no chamado de Deus, mas fica com um pezinho atrás ali, com o plano B. Se não der certo, opa, eu já tenho um negócio aqui para voltar para o meu caminho. Se não der, faça exatamente como Eliseu. Foi, continua indo. Se é chamado de Deus, Deus vai suprir você. Deus vai continuar cuidando de você. E com certeza seu chamado vai dar muito certo. Último ponto. Ainda no verso 21, logo depois que ele cozinha a carne, dá para o povo. Esse último ponto aqui, ele diz assim, ó, então se dispôs, seguiu a Elias e fazia o quê? Deixa eu dizer uma coisa que talvez não seja verdade para você, ou para muitos não seja verdade, mas que para a Bíblia é, antes de você servir a Deus, você vai ter que servir a um homem de Deus. Todas as pessoas na Bíblia que serviram a Deus, antes serviram um homem de Deus. E aí você pode listar quantos vocês quiserem. Josué, antes de servir a Deus, servia a quem? Moisés. Quando Moisés morre, Deus diz, olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Vem porque eu vou falar contigo agora. Você que vai guiar a nação. E antes de servir a Deus, Eliseu serve a Elias. A Bíblia diz no finalzinho, seguia a Elias e o servia. A ponto de que algumas vezes esta pessoa, no caso aqui como Eliseu, vai confundir a voz do homem de Deus com a voz de Deus. Olha a história de Eli, Samuel. Samuel escuta a voz de Deus e ele corre para quem? Para o profeta Eli. Profeta, o senhor me chamou? Diz, não, ele está chamando a Deus. A próxima vez que alguém me chamar, você vai lá, ó, Senhor, fala que o teu servo ouve. Antes de servir a Deus, o profeta Samuel serviu ao profeta Eli. Antes de servir a Deus, o profeta Eliseu serviu ao profeta Elias. Antes de servir a Deus, muitos homens precisam servir a homens de Deus. E é aqui onde às vezes a gente para um pouquinho. Porque algumas pessoas querem fazer logo um canal direto, né? A gente não precisa de alguém que me oriente, para quê? Eu posso falar direto. Não estamos falando de intercessão. A gente está falando de orientação. Para servir a Deus, você vai precisar servir a um homem de Deus. Alguém que já serve a Deus, ao pastor da igreja, ao ancião, ao diretor do clube dos bravadores, ao diretor de jovens, ao diretor do departamento da mulher, enfim.
a um homem de Deus, e homem de Deus, obviamente, homem e mulher de Deus, né? A gente está só contextualizando aqui. Então, antes de servir a Deus, aprenda, nós temos que servir aos homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Eliseu, ele aprendeu isso aqui. Eliseu, ele se tornou não somente um profeta, ele se tornou o maior profeta que Israel já teve. Se você for estudar a história de Eliseu completa, você vai ver momentos sobrenaturais acontecendo com Eliseu que muitos outros homens não aconteceram. Um só para você entender. O servo de Eliseu, Geazi, sai ali da tenda, e quando alguns soldados do exército filisteu estavam ali para levar a Eliseu, para matarem Eliseu. E Geazi olha aquilo ali, vê toda a tenda cercada, e diz: meu Deus do céu, vai ser loucura esse negócio aqui. Vão matar o homem de Deus, e agora o que eu faço? Vou chamar Eliseu. Chama Eliseu, Eliseu sai da tenda, olha ao redor, e diz: amigo, não se preocupe, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E Geazi podia pensar: esse homem está louco, né? O que ele está vendo aí? E aí Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Está lá em 2 Reis essa história, capítulo 16. E aí Deus abre os olhos de Geazi, do menino de Eliseu, do servo de Eliseu, e ele vê as montanhas ao redor, todas cheias de cavaleiros de fogo, todas cheias de anjos, né? Para ele vê como cavaleiros de fogo. E aí ele entendeu: mais são os que estão do nosso lado do que os que estão contra nós. Este homem que teve o poder de trazer este sobrenatural para próximo dele, antes de servir a Deus, serviu a um homem de Deus. Então nós aprendemos este exemplo e colocamos em prática na nossa vida também. Quer ser chamado e trabalhar para Deus? Faça isso aqui. Primeiro, seja encontrado trabalhando. Faça algo pela causa de Deus. Às vezes é algo que você talvez não vá gostar. É ajudar no estacionamento lá fora da igreja e orientar os carros. Opa, trabalhe, faça alguma coisa, comece por aí. Segundo ponto, cumpra princípios. Não se esqueça dos princípios nunca. Deus não vai chamar você quebrando os princípios que Ele mesmo lhe orientou a seguir. Nunca. Se Ele vai te chamar, Ele vai fazer você cumprir os princípios. Terceiro, está indo no chamado? Lembra da história de Hernandes Cortez? Coloca fogo nos navios, para essa terra a gente não volta mais. Vamos conquistar nosso chamado. Certo? Quarto ponto, lembre-se disso aqui, que isso aqui é importante demais. Valorize o seu chamado. Valorize aquilo que Deus deu para você. E quinto e último ponto, antes de servir a Deus, você vai ter que servir a um homem de Deus. Você vai ter que servir a um homem ou uma mulher de Deus. Quando Deus fizer a chamada, né, para os santos seus reunidos, diz a nossa música, estaremos lá perante o lindo mar. Né? Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos. Porque pode ser que Deus nos chame ainda antes da pandemia acabar. E nos dê um trabalho para nós. Nos dê um chamado para trabalhar. Nos dê algo para fazer. E este algo precisa ser bem feito. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, conta com as bênçãos de Deus. E é isso que a gente tem que lembrar sempre. Quero convidar você, e também os nossos queridos do louvor, para cantarmos este hino de número 127. O hino Quando Deus Fizer Chamada. Então, quando Deus fizer esse chamado, quando Deus lhe convidar a fazer algo, faça como fez o profeta Samuel, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.